Bom dia, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje começando essa jornada de falar sobre a consultoria sistêmica, né? Sobre o pensamento sistêmico aplicado aos negócios. Por que a sua empresa não dá certo? Por que você não consegue empreender? Por que a sua equipe vive em conflito? Por que o dinheiro não para nos seus negócios? Por que você tem produtos que não prosperam? Então, hoje, nesse horário do meio-dia, nós estamos lançando hoje, toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, nós vamos fazer a live sobre negócios. Oi, gente, para quem vocês vão ter que se acostumar a um novo horário meu, né? Ao meio-dia nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma live, segunda, quarta e sexta, sobre negócios, sobre a consultoria sistêmica, sobre dinheiro, carreira, inventário, imóveis, etc. Tudo ligado a negócios, empreendimentos. E às 9 da manhã, diariamente, na verdade, não diariamente, né? De terça a sexta. Oi, Júlia, seja bem-vinda, Flor. De terça a sexta, nós vamos fazer então uma live às 9 da manhã para falarmos sobre a constelação em geral. Então vocês fiquem atentos aí que 9 da manhã nós vamos falar sobre a constelação e outros temas, né? Amanhã, por exemplo, eu vou falar com a Lu sobre alienação parental. E meio-dia, eu e Devanir, que inclusive já chegou aí, acabei de ver, vamos falar sobre negócios, né? Então, eu já vou chamá-lo aqui, inclusive, para que a gente possa começar. Vocês se organizem com esses novos horários para que vocês possam acompanhar. Lembrando que nós temos a nossa live, o nosso workshop de constelação, que é online e gratuito, toda quarta-feira às 8 da noite. E para você fazer parte, você clica aí no link da nossa bio e vai para o grupo de WhatsApp, onde eu compartilho o link do Zoom, tá bom? Deixa eu adicionar o Devanir aqui. Tá. Já vai entrar. Aí. Oi, Olá, amado. tudo Seja bem? muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Está escuro aqui? Tá um pouquinho, parece. Parece que você tá Deixa, contra o deixa sol. eu acender a luz aqui, peraí. Tá, vai lá. Gente, ai, deixa eu arrumar. Parece que isso aqui tá cortando a minha cabeça também. Pronto. Vamos lá para a gente reorganizar aqui. Ah, agora deu certo. Devania, então, amado, primeiro deixa eu te apresentar, né, para as pessoas. O Devanir é um grande amigo, um grande constelador, um estudioso aí imparável das constelações, gosta muito da estrutural, assim como eu, e é um homem de negócios e de finanças, especialista nessa área, que eu tenho o prazer de estar comigo agora, conduzindo o curso de consultoria sistêmica. Lembrando que a nossa turma número 5 começa dia 8 de novembro, ainda dá tempo de entrar e trazer para a sua vida essa nova profissão, que é a consultoria sistêmica. Nós escolhemos fazer essa live na hora do almoço porque a gente entende, quem está na área de negócios tem aí essa pausa do almoço para olhar para isso, mas nós também nos propusemos a fazer lives mais curtas para que quem não conseguir assistir na hora consiga assistir mais adiante no final do dia, né? A partir de quarta que vem, depois de amanhã, que nós também vamos ter live, apesar de ser feriado, porque a gente gosta de trabalhar, né, Devani? É bom, né? Na quarta, nós já vamos estar transmitindo também para o Facebook, para o YouTube e para o LinkedIn. Então, vocês vão ter acesso aí a gente também nessas outras plataformas. Bom, Devani, quero que você se apresente primeiro para a gente começar a contar que história é essa das constelações nos negócios. Oi, Mi, seja bem-vinda, querida.
Vamos Michele, lá. aproveita para assistir a gente enquanto a gente ainda está aqui, porque hoje no Instagram tá derrubando todo. É, o Instagram parece que está fazendo um limpa, né, nas É, contas, pelo que eu vi aqui, é. contas não validadas. Inclusive, gente, até bom falar, quem tem conta no Instagram que não validou o e-mail, que não foi lá e confirmou, eles estão suspendendo todas essas contas, gente que não interage, né? Pessoas que têm o que eles consideram contas inativas, que a pessoa não movimenta, não interage. Essas pessoas estão sendo todas suspensas, né? Suas contas estão sendo suspensas. Eu levei um susto danado, porque hoje de manhã eu perdi 2.000 pessoas na minha conta. Eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? E depois eu vi que eram todas as pessoas passando por isso. Mi, venha nos ver então. Ó, a Mi falando que está aqui em Uberlândia, Devani, vem nos visitar. Se você Vem tiver tempo, né, Michele? Aí e no seu tomar um café. compromisso. Corrida demais, né? A pessoa é muito É, corrida. Mas vamos isso. lá. Então, Patrícia, primeiro, obrigado, né, pelas palavras, principalmente. A amizade é recíproca, sabe disso? É uma grande irmã, né? Nós somos de Somos Uberlândia. sim, Sim, Ana. A alguém Ana está perguntou. perguntando se a gente é de Uberlândia. Somos sim. Nós já moramos em vários lugares, né, em momentos diferentes, mas nós somos de Uberlândia. Somos meio do Sim, mundo, e né, estamos agora aqui, por enquanto, né? por enquanto, com as propostas aí de. Mas, enfim, eu tenho 32 anos que eu atuo no mercado financeiro, principalmente, com empresas de grande porte, em corporate, trabalhei em bancos por muito tempo, atendendo grandes empresas. Estou no movimento sistêmico, é algo apaixonante, né? E entender Sim, como você leva essa questão sistêmica, as pessoas conhecem muito a familiar, mas como é que eu levo um olhar sistêmico para dentro das empresas, né? E isso é um sim. negócio que realmente me apaixonei. A estrutural eu fiz a familiar também, mas a estrutural, as constelações estruturais, melhor, né? É algo Uhum. que ela me chama muito, me apaixona muito, e logo, logo, se você topar, nós vamos fazer alguns workshops aqui Já e fora topei, daqui. né? Já topei. Então, Já temos aí até agenda para fazer. Logo a gente divulga, gente. São essa é a nossa proposta. presenciais e nós vamos fazer também versões online desses workshops focados em negócios, né? E na estrutural. Tem muita coisa boa para vir por aí. Muita coisa. E a ideia é, nesse trabalho nosso agora que nós estamos propondo para as pessoas entenderem um pouco, é compartilhar um pouco do que nós conhecemos, eu e a Patrícia. A Patrícia já foi consultora dentro e fora do Brasil, eu já rodei vários estados do Brasil, mas de compartilhar um pouquinho da visão sistêmica ligada aos negócios, né? Então, Uhum. já adentrando um pouquinho, Patrícia, falando um pouquinho do papel do consultor sistêmico, né, da Sim, consultoria sistêmica. Muita gente pensa, o que que é isso, né? Que bicho é esse? A consultoria, todo mundo conhece a consultoria daquela tradicional, que entra nas empresas, faz diagnóstico, propõe alguma ação na área de planejamento estratégico, faz planejamentos, etc. Agora, a sistêmica, ela tem uma visão de entrar nas empresas e ajudar a levar informações para tomadas de decisão, né? Então, o uhum. papel do consultor, quem que é? Primeiro, eu tenho que entender que dentro da empresa, se eu estiver atropelando, você me corrija, meu bem. Você quer falar das Não, leis? tá certo. Vamos embora. Dentro Estou das aqui. empresas, o consultor ele é o último a chegar. Então, ele tem que ficar nesse lugar de último e observar, né? E buscar muitas coisas não ditas, não faladas, dentro das falas. O grande papel do consultor é esse, através das dinâmicas, do coaching sistêmico, da própria constelação, buscar o que não está dito dentro das organizações que são como pessoas, né? A gente entende que as organizações é um complexo vivo. Sim. Buscar informações ali dentro que possam trazer à luz soluções que às vezes não são tão óbvias, né? Quando você vai fazer um trabalho convencional, ele é excelente para a empresa ter um norte de planejamento, enfim, mas de buscar essas interações. E para as pessoas, né, os profissionais, eu sou um profissional, eu quero fazer uma transição de carreira, né? Até muito, acho que nós estamos vivendo um momento de energia bem interessante, né? Essa coisa da transição de carreira, eu quero mudar, eu não estou feliz com o que Sim. eu faço há muito tempo a mesma coisa, eu queria mudar. Eu tenho ouvido muito isso, eu passei por isso, né? Eu passei por uma Sim. transição de carreira recentíssima, para não dizer outra Uhum. coisa, né?
Mas eu estava em banco, só para compartilhar com todo mundo, eu fazia parte de um quadro de uma instituição até sexta passada. Eu tenho uma Sim. nova proposta de trabalhar em parceria com o banco, mas não sendo mais CLT, né? O Então, muitas pessoas. bichinho, o bichinho do autônomo pegou você, né, Demari? Eu acho que não vai soltar mais. Mas como ajudar as pessoas também nesse momento, através da consultoria sistêmica, esses profissionais a encontrarem o seu caminho. Não é, talvez não seja nem mudar a profissão. Já Sim. atendi pessoas que vieram com isso. Eu não suporto mais o que eu faço, a empresa X, Y, Z. E depois de 3, 4 sessões, peraí, mudou tanta coisa, né? Falei, não, será que Sim. mudou tudo aí fora ou mudou aqui É dentro? porque muitas vezes a pessoa acha que o problema é a profissão. Engraçado que isso acontece muito quando a gente trabalha com pessoas com transição de carreira, né? Porque às vezes é o lugar, é a questão familiar que está por trás e está pesando ali no negócio. E a pessoa acredita que tem tudo a ver com a escolha da profissão. Quando você corrige as outras coisas, observa, compreende, você fala que a culpa nem é da profissão. Porque muitas Exato. vezes acontece isso, né, Devani? Da pessoa chegar e falar, não gosto do que eu faço, não quero mais, estou cansada de ser isso. E quando a gente trabalha, a pessoa fala, peraí, deixa eu mudar esse comportamento aqui e ver como é que eu Exato. posso ajustar. E outras pessoas já realmente falam, não, não é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero seguir outro caminho. E também a gente contribui. O trabalho da Sistêmica é muito rico, né, Devani? Muito Muito rico, rico. muito, muito Uma profundo, né? coisa que você falou que é muito legal aí, porque o que que acontece? Quando nós entramos, e assim, quando eu descobri as constelações, gente, mudou a minha vida completamente. Eu venho da área da gestão, fui buscar uma dinâmica que humanizasse, né, as pessoas, as equipes, e me apaixonei pela constelação, que mudou completamente a minha vida, tanto que eu estou aqui, né? E o que é uma dor muito grande do consultor de negócios, né? Do profissional que vai para dentro da empresa, do gestor e do líder, é que você faz tudo certo, você olha e fala, gente, por que que isso não está indo, né? O que está acontecendo que está prendendo esse negócio que tem tudo para dar certo, né? Você Exato. faz um super processo de seleção no RH, escolhe as melhores pessoas, né? A pessoa está lá, tem competência, tem expertise, tem tudo que a empresa precisa e ela não flui naquele lugar. Então, quando nós aprendemos o olhar sistêmico e podemos olhar sistemicamente para um negócio, e isso abre um leque para a gente de possibilidades que é incrível, né, Devani? E É isso que você realmente, falou, né, Patrícia? As equipes são parte da empresa e vem sim, muito assim, às vezes você faz tudo certo e não dá lucro, porque no fundo a empresa ela existe para dar lucro, né? sim, É simples assim, rentabilizar o acionista. E o que que acontece que não dá? Então, essa proposta nossa é de ajudar as pessoas, o líder de uma empresa, o líder de uma equipe, um CEO, alguém que está dentro da empresa, a olhar por que eu não estou ganhando dinheiro, por como eu faço para ganhar mais dinheiro, que as pessoas se sintam bem, pertencentes a isso, sintam que elas exatamente. fazem realmente parte daquilo, né? Nós estamos num momento também de muito bonito de transição de gestão, já vem há algum tempo, mas a pandemia ela acelerou e evidenciou algumas questões com relação à gestão de empresas, Sim. de equipes. A Então, quem postura do estava. gestor A, mudou, né? A a postura do postura gestor, mudou. as possibilidades, né? Aquilo que se imaginava, eu estava atendendo esses dias uma moça em São Paulo e ela falou assim: São Paulo, o home office funciona muito para São Paulo, porque você vai se deslocar, você leva uma hora aí, uma hora para voltar, se não tiver trânsito, né? Porque se Exato. tiver trânsito é um pouco pior. Então, esses olhares e essas possibilidades que antes as empresas não estavam abertas, né, Devani? Isso trouxe uma possibilidade para o indivíduo, inclusive, de ter Uhum. uma qualidade de vida melhor. Imagina você economizar no trânsito 2 horas. Não é nem o tempo, é o próprio desgaste de estar num trânsito, né? Quantas e Sim. quantas pessoas estão tendo possibilidade de mudar para cidades menores, né? De ter uma qualidade de vida menor e seguir trabalhando em home office, né? Coisa que antes a pessoa não tinha essa visão que era possível.
exato. Uma coisa que é muito importante que as pessoas compreendam é que, como você falou, a empresa é um sistema vivo. E outra coisa que também é importante é que não dá para você pegar o pensamento sistêmico simples que se aplica na constelação familiar e trazer para dentro dos negócios. Por isso que é tão Exato. importante a gente aprofundar em uma formação ligada a negócios. Porque enquanto dentro de um sistema, por exemplo, todo mundo pertence, né? Dentro de uma empresa, a pessoa escolhe. Ela escolhe se ela fica ou se ela vai embora, né? Se acabou de tomar uma decisão de deixar de pertencer, né? Sim. E ela escolhe se ela quer ficar por si, criar um próprio negócio, e o contratante também escolhe se ele vai ficar com aquela pessoa ou se não. Agora, outra coisa que também é interessante que, apesar de existir esse movimento, eu escolho se eu pertenço ou não, essa pessoa que deixa de pertencer precisa ser vista e contada nessa empresa como tendo feito parte. Porque senão também a gente causa um rompimento, fica ali um gapzinho que você não consegue entender, é de alguém que contribuiu e que não está mais sendo olhado como pertencente, né? Principalmente se teve um cargo de liderança, um diretor. E é muito, Exatamente. muito, muito comum em empresas maiores, instituições financeiras, eu não reconhecer o que veio antes, né? Eu Sim, entrar, no público então é escancarado, mas no privado, no segmento privado, eu entro, eu sou o novo diretor de uma determinada área. Vou querer sim. fazer tudo do meu jeito e, em muitas vezes, eu me comparo, né? Me comparo com a gestão anterior, me comparo com... E nessa comparação, em alguns casos, não vamos ser generalistas, né? Mas em alguns Uhum. casos eu faço a Na comparação maioria, não diminuindo, vou ser generalista, mas na maioria, né? na maioria, Aquele que eu chega diminuo tende o a outro. diminuir, né? Isso gera um desequilíbrio. É interessante, você falou das ordens, né? Começou a falar das ordens que regem os sistemas, né? A ordem de prioridade, se eu posso chamar assim, do familiar para o segmento de empresas, ele muda um pouquinho, né? Você falou do pertencimento, por exemplo, na família, o que vem primeiro é pertencer. Na empresa Uhum. já é o último, ele não é o primeiro, né? Não é o pertencimento que Sim. vem primeiro, a hierarquia vem primeiro. Uhum. E uma coisa que também é importante é aquela pessoa que contribuiu, né? Já que nós estamos falando da lei do pertencimento, aquela pessoa que contribuiu para o negócio, né? Aquela pessoa que estava ali do lado, e não é sócio, não é da família, não é nada, mas estava ali do lado, ajudou a fazer o negócio acontecer, né? Ajudou a pessoa a colocar tijolo por tijolo no começo da construtora, ajudou a pessoa a subir no poste no começo da companhia telefônica, né? Ajudou a capinar lá com o instrumento que tinha no começo daquela grande empresa agropecuária. Essas pessoas também têm um peso muito grande e Sim, não podem ser excluídas desse lugar de importância com a contribuição delas, porque isso também fere a empresa, né? Então, essa dinâmica do pertencimento, ela é muito contundente dentro dos negócios. Tanto que a gente tem, né, Devaneira, aquelas cadeiras quentes lá que ninguém fica, né? Você chega numa empresa fazer consultoria, te dá até coceira, porque tem 6 diretores comerciais que passaram por aquele lugar durante o ano. Você fala, Jesus amado. E ali tem uma dor naquele lugar que precisa ser vista, né? Precisa entender como foi a dinâmica daquele primeiro diretor comercial. Quem nessa linha, né, de pessoas que passaram por esse cargo foi prejudicado de alguma forma, sofreu algum tipo de injustiça, né? Sofreu algum tipo de exclusão, porque a empresa percebe isso, né? Do mesmo exato. jeito que a empresa segue o pensamento do dono, assim como um filho é fiel aos pais, ainda que de forma inconsciente, a empresa de forma inconsciente é fiel aos fundadores, aos proprietários, né? Quantas vezes a gente fala no nosso curso, até recentemente eu falei com uma amiga que foi no Circo de Soleil,
e ela já tinha ido em outras versões do circo. E ela falou, gente, mas quem viu o antes e vê agora, vê uma diferença gritante. E quantas vezes no nosso curso a gente já deu isso como exemplo, né, Devani? O circo Exato. tinha um fundador que tinha uma ideia daquela fundação de fazer daquele jeito, né? Tinha um propósito aquela empresa, abriram para o mercado, os investidores mudaram o olhar e o circo afundou a partir daí, né? É uma dinâmica sistêmica que poucas pessoas percebem que vai ter esse impacto lá na frente, porque às vezes parece uma bobagem quando a gente começa a falar isso, né, Devani? Às vezes o povo Parece que acha é que é uma coisa simples. mística, né? Uma macumbinha que a gente vai fazer. Mas não é, e é importantíssimo isso que você falou, né? É o que a gente chama aqui fora de identidade, né? As empresas perdem a identidade da origem. Quantas e Sim, quantas empresas? Tem vários exemplos. Se a gente for para Casas Bahia, a gente já falou de outras assim, mas que o fundador tem uma visão, depois vem sim, as gerações ou outros, ele abre de alguma forma para o mercado ou se vende aquilo, e se sim. perde a essência. Para não falar de empresas familiares, né? Então, a nossa Uhum, proposta nesse trabalho que a gente está fazendo é isso. Vamos olhar para as dinâmicas das empresas familiares. Existem uhum. corporações no Brasil enormes, que Sim, são familiares. Como é que se perpetuam? Dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Dinheiro é uma coisa abençoada, linda e maravilhosa que todo mundo quer e todo mundo gosta. E às vezes fica aquela sensação de que, poxa, eu faturo tanto, por que eu não fica lucro para minha empresa? Meu salário é alto, sim. mas não fica nada no fim do mês. O que acontece? Que dinâmica é essa? Essa é uma das coisas que a gente vai olhar juntos, né? Para você aprender para você e trabalhar com outros na sua empresa, enfim. Uhum. E uma coisa importante do consultor de negócios, né, sistêmico, é justamente que a gente não trabalha também só com empresas, né? A gente trabalha com essas questões, assim. Quantas vezes eu atendo herança, né, problema de inventário, questões de... Eu brinco muito que é assim, ai, o meu banheiro tem uma janela que é maior, a sede da minha fazenda está mais longe da água, que é que ficou para o meu irmão, né? As pessoas estão brigando ali por imóveis e patrimônio, quando na verdade por trás o que está ali escondido, enraizado é meu pai e minha mãe não me amaram o suficiente do meu ponto de vista. Então, naquilo que eles deixaram, eu acho que eu preciso receber mais. Sim. Eu não concordo receber menos também naquilo que eles deixaram como patrimônio, já que como amor, né, como amor, aquilo que eu achava que tinha que receber, não recebi. Então tem tantas dinâmicas, gente, que funcionam aí dentro, e aproveitando que a gente falou da lei do pertencimento, né? Nós temos a lei da ordem que o Devanir falou aí, né? Daqueles que vieram antes, daquelas coisas. Alguém está falando aqui, ó, a Isa. Isabel. A Isa está falando essa questão de quando só divide para os diretores, quando todos os colaboradores contribuíram. Isa, essa questão ela conversa lá no equilíbrio de troca. E isso muitas vezes a gente fala, chega aqui, por exemplo, a pessoa, eu trabalho na empresa X, mas eu não ganho o suficiente. Aí, o que acontece às vezes? Para o que você foi contratado? Dentro do equilíbrio de troca do negócio, é assim. Eu contratei o Devanir para estar comigo das 8 horas da manhã às 18 horas, com 2 horas de almoço, 15 minutinhos de lanche de manhã e de tarde, para ele fazer isso assim, 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 né? Para fazer esse movimento. Contratei ele pelo preço X. O Devanir aceitou essa contratação por esse preço X. Aí imagina você que o Devanir entende que ele sabe mais do que aquele cargo que ele aceitou exercer. E aí ele acha que ele tem que ganhar mais. Ou o Devanir começa a fazer mais por alguma razão, inclusive sistêmica familiar, que ele já traz do sistema dele, ele começa a fazer mais pelo negócio do que aquilo que ele foi contratado efetivamente para fazer.
E aí ele começa a desequilibrar. Porque ou ele está entregando menos ou ele está entregando mais. Mas existe um contrato ali feito com a empresa para que ele exercesse aquilo daquela forma. Se a empresa contratou e ela está fazendo conforme pagando aquilo que foi contratado, ela está no direito dela. O que está errado é a empresa perceber que o Devanir pode fazer mais, empurrar mais coisa para o Devanir fazer, sem compensar o Devanir com aquilo que ele está fazendo. Aí entra em desequilíbrio pelo lado da empresa. Agora, uma coisa, nessa questão de todo mundo contribuiu para o negócio. As pessoas contribuíram e estão recebendo conforme aquilo que foram contratadas para fazer. Dentro do negócio, tudo é um contrato. Precisa ver se ele está sendo efetivamente cumprido. Uma coisa que eu dou muito de exemplo é que às vezes a pessoa reclama da empresa, mas você vai ver a pessoa está lá. Tem que entrar 8 horas da manhã. Aí ela chega 8 horas e vai tomar café. Aí no café ela encontra uma amiga, conta da briga com o marido. Aí mostra um negócio no WhatsApp. Aí vai no banheiro. Aí o posto dela, que ela tinha que entrar às 8, ela entra 8h15, 8h20, num dia feliz, porque pode entrar 8h45, né? E depois que faz esse movimento, ela vai abrir o WhatsApp na tela dela de computador e tratar questões pessoais ao longo do dia. Isso é um desequilíbrio que o funcionário nunca percebe que está fazendo. Ele precisa imprimir um documento dele pessoal, ele usa a impressora da empresa. Ele precisa fazer uma chamada de uma questão pessoal, ele faz do telefone da empresa. Aquela conta vai chegar. Aquele papel, aquela impressora, aquela energia era da empresa. Então, nós desequilibramos muito os negócios no dia a dia, ainda que aos pouquinhos, de diversas formas. Assim como a empresa também não cumpre, como a empresa não dá condições adequadas para o funcionário trabalhar, né? Então, dentro dessa lei do bendito do equilíbrio, nós temos 1 milhão de coisas para observar e que assim como nas famílias, onde cada campo é um campo, dentro da empresa é ainda mais complexo do que isso. Porque nós não podemos deixar de entender, de lembrar que, enquanto na família é um sistema, na empresa a gente tem um monte, né? Não só os sistemas, por exemplo, eu chego com o meu sistema, Devanir chega com o dele, o outro chega com o outro, mas a diretoria forma um sistema. O chão de fábrica forma um sistema. O departamento de marketing forma um sistema. E esses sistemas também têm que interagir uns com os outros. Por isso Fazem é tão parte de um sistema complexo. maior, né? Exatamente, vão formando um organismo maior, né? E aí essa empresa faz parte do sistema de empresas. E além dela fazer parte do sistema de empresas, ela faz parte do sistema que compõe as empresas da área dela. E aproveitando, aliás, para falar da questão do equilíbrio de troca, uma coisa que eu esqueci, a troca não é só entre patrão e funcionário, né? A troca é entre equipes, entre pares, é a empresa com a comunidade onde ela está instalada, né? Porque se a Fornecedores, empresa clientes. coloca o dejeto da produção dela no rio, ela está em desequilíbrio. Se ela faz uma poluição sonora, ela está em desequilíbrio com a comunidade. Tudo isso vai trazendo contribuição e prejuízo para o negócio a partir dos desequilíbrios. Né, Devanir? Isso, e o equilíbrio é o bendito que dá o lucro, né? E só resgatando um pouquinho de tudo que você falou super bem, e um gancho na pergunta, né? Tem que entender, a gente não consegue dar uma resposta específica de algo, porque tem que entender o contexto maior que está por trás Sim. disso. O que dá Uhum. para falar tem empresas que às vezes o resultado dela não está legal e ela fala, olha, não consigo distribuir lucro, estava acordado um lucro pré-contratado, não vou conseguir distribuir o lucro. Mas
ele dá premiações para pessoas que ele considera que para ele é importante, que para o risco de perder para o mercado, enfim. E Sim. isso traz um desequilíbrio. Primeiro que isso é algo, normalmente, quando isso acontece, é oculto. Uhum. Eu dou um prêmio para Patrícia, Patrícia, ó, fica caladinha, não conta para ninguém não, que só você que vai ganhar. Eu já Sim. criei um desequilíbrio ali dentro e tem aquelas... Aí entra o consultor sistêmico. Esse trabalho é muito bonito por isso. É a gente conseguir entrar... Em algum momento isso vai se refletir em resultado na empresa, um produto que Sim. não vai. E quando o Vai consultor trazer entra uma ali dor, dentro, né? Vai vai trazer uma trazer uma dor. dor. Exatamente, vai trazer uma dor. E, aliás, você falou uma palavra que eu ia usar um tema que dá para fazer um link perfeito. Vai trazer uma dor e a dor traz normalmente ela é causada por uma doença. Né? Uhum. Na empresa isso também é evidente. E quando o consultor entra, quando a pessoa está ali para olhar isso e olha com esses olhos que não são esses olhos, não vê o óbvio, vamos dizer assim, você vê o que está Sim. nesse campo, a doença ela traz uma resolução. Né? A doença normalmente ela traz a resolução do conflito. Então, quando você está nesse momento, é por aí que a gente consegue achar a solução. É na dor que está a solução. Né? Sim. E a estrutural, só mais um ganchinho, a gente gosta da constelação estrutural, além da familiar, mas a estrutural ela é muito para a solução. Né? Ela não Uhum. vai tanto nas dores e já vai direto na solução. Mas Patrícia, eu acho que é isso, assim, você quer falar mais alguma coisa em relação a, eu acho que, Eu queria contar uma historinha curta que eu vi esses dias. Uma coisa que é legal lembrar. Aqui, a Isa fez essa pergunta da questão da distribuição do lucro, e também tem uma coisa, sabe, Isa, que a gente vê muito nas empresas familiares, quando a pessoa fica muito confidente de quem trabalha muito perto, assim. Muitas vezes, essa premiação dos diretores, ela também conversa com tudo aquilo que eles sabem dos segredos do negócio. Então, acaba sendo assim, essa lealdade tem um preço. Então, a direção da empresa, normalmente, ela sabe coisas, né? Eu já conheci contador que prova claramente que 2 mais 2 são 5. Entende? Eu já passei por empresas onde você via dinâmicas que você falava, pai eterno, né? Então, essas pessoas, elas conhecem tanto do negócio, e é uma das coisas que é o papel do consultor também, treinar o dono do negócio para ele não ficar refém. Porque às vezes você vê negócios que são conduzidos por essas pessoas que chegaram no nível de conhecimento do negócio, principalmente daquilo que não foi feito dentro da legalidade, que eles controlam a empresa e o próprio dono. Eles controlam as decisões do negócio, porque existe segredo velado, né? Como o Devanir disse, essas coisas ocultas, o oculto da empresa, ele é muito forte. Essa manipulação, esses conchavos, né, dentro de uma empresa, acontece demais. A política empresarial ela é muito forte, né? Do mesmo jeito que a rádio peão, né? A gente está aí num momento falando tanto de fake news, nós temos uma expressão dentro das empresas que é a tal da rádio peão, que vai levando as notícias e a notícia chega primeiro nas pessoas do que o anúncio oficial, e muitas vezes ela chega distorcida, porque quem conta um conto aumenta um ponto. E quando nós pegamos esse empresário, seja dentro de um atendimento individual, seja nós dentro do negócio dele, se nós temos esse olhar sistêmico, isso faz uma diferença muito grande na aplicação, na assertividade do nosso conhecimento ali. E claro que eu vou aproveitar para convidar vocês, nossa formação em consultoria sistêmica começa dia 8 de novembro, tá? São 2 meses numa jornada conosco, onde nós também trazemos ferramentas para se aplicar nas empresas, para trabalhar com equipes num mapeamento exclusivo que a gente construiu para os negócios. E nós também temos aulões para olhar os negócios dos nossos alunos e também receber pessoas que eles trazem para as nossas aulas, para os nossos encontros, onde nós vamos trabalhar esses indivíduos, constelar, mapear, fazer um processo com eles durante a sessão, para que os alunos saibam aprender a aplicação na prática disso. Então, o nosso convite fica aí para vocês.
dessa jornada que começa na quarta-feira, que eu não podia esquecer. Mas uma coisa que eu ontem falei para o Devanir, assisti uma entrevista e eu quero trazer essa contribuição para cá, foi que eu assisti uma entrevista do Henrique Prata, que é do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje chama Hospital do Amor, e ele estava contando que recentemente ele descobriu que a bisavó dele, que não era médica nem nada, teve 11 filhos. E inclusive o avô dele, que era médico, e o pai médico e tal. Mas que ele não é médico, né? O Henrique não é médico. E aí ele descobriu que essa bisavó tinha esses 11 filhos, e cada vez que um desses 11 filhos saía de casa, ou para estudar, ou porque casava, ela punha o doente no lugar. E aí que ela foi colocando em cada cama e quarto de filho uma pessoa adoecida para cuidar, até que o marido dela falou: olha, nós temos que tomar uma providência, né? Eu vou te dar uma ajuda, porque ele tinha muito dinheiro, eu vou te dar uma ajuda, mas você precisa achar um lugar para esse povo, porque aqui em casa já não está tendo lugar nem para gente. E aí que ela foi pedindo, né, de lugar em lugar, para construir a Santa Casa, que foi a primeira Santa Casa do interior de Sergipe, se eu não estou enganada. E eu achei tão curioso isso, porque antes ele tinha contado que quando tocou o coração dele fazer esse movimento com o Hospital do Câncer, que tinha sido começado pelo pai, ele era contra, é uma história longa, vale muito a pena você assistir essa entrevista, que está no YouTube, no canal do Piunte, que ele era contra, aí ele, como gestor, resolveu entrar porque o hospital estava quebrado, fez um acordo com o pai dele, e falou: olha, eu vou vender tudo que a mamãe tem para vender, o gado que a mamãe tem para vender, vou pagar essas contas, o senhor não vai mexer mais com isso, nós vamos ficar livres. E aí, na véspera do dia D, né, do dia que ele ia fechar isso tudo, que já tinha pago as contas todas, ele sonhou com o hospital. E aí ele sonhou com a obra que o pai dele tinha planejado. Quando o pai dele abriu a planta, que era o projeto, era aquilo que ele tinha sonhado. E diz ele que a primeira coisa que ele pensou foi: a partir de hoje, eu preciso aprender a ser o menor e me humilhar para as pessoas para conseguir seguir meu projeto. Que era justamente aquilo que a avó dele, lá, a bisavó dele, sei lá quantos anos atrás, tinha feito para construir essa Santa Casa. Ou seja, está no DNA, né? Passou pela epigenética, né? Porque ele sequer sabia dessa história. E quando ele descobriu, ele viu que ele fez o mesmo movimento. Cabe a nós, dentro do processo sistêmico, quando nós olhamos para os negócios, entender isso também, né? Nós temos uma ferramenta que chama organograma, que é justamente onde você vai juntando tudo aquilo que movimentou aquela empresa de uma parte sistêmica dentro do próprio negócio, né? E hierárquica. Então, nós temos aí muita coisa para trazer para vocês. E na quarta-feira nós estaremos aqui. Qual que é o tema da quarta-feira, Devani? Você lembra? Eu estou sem ele aqui agora, Paty. Essa pergunta Quarta-feira, a gente não combinou. acho que quarta-feira a gente vai falar sobre dinheiro. Não sei, eu sei que sexta-feira é sobre empresas familiares. Eu sei que a gente sempre fala de Não, dinheiro, Patrícia. quarta-feira nós vamos falar como é uma empresa sistêmica, né? O que se espera de uma empresa onde tudo está rodando aí redondinho. Então, se vocês conhecem alguém, gente, que pode se beneficiar desse trabalho, que pode se beneficiar das nossas lives, que nós vamos estar aqui segunda, quarta e sexta, meio-dia, falando com vocês, manda o linkzinho, marca a pessoa no nosso trabalho, que nós vamos ter o maior amor do mundo em contribuir com vocês, né, Devania? A palavra é sua, E a meu grande querido. ideia é essa, trazer a contribuição para as pessoas, para que as Sim, pessoas se sintam melhor, consigam fazer seu dinheiro, prosperar na sua vida, fazer as coisas que você gosta e, consequentemente, se não for o gestor, que as empresas prosperem e, se for o gestor da empresa, que a sua empresa prospere, que ela cresça.
Sim. Algumas pessoas, acho que foi a Alessandra, falou prazer em te conhecer, Devani, prazer também, viu, Alessandra? E como é Sim. importante a Oi, gente conhecer Alessandra. Não sei se eu falei oi para ela. as histórias nossas, de origem nossa do nosso dinheiro, né? Tem um primo meu que está aqui na live, eu vi ele, João Paulo, e eu, João Paulo, nós somos de gerações muito diferentes, mas a gente já sentou junto para estudar a origem da nossa família. Olha que Por quê? espetáculo. Para entender algumas dinâmicas que acontecem com vários de nós, principalmente relacionadas a negócios, e isso é muito rico. Então, reforço o convite que a Patrícia fez, é um início de uma jornada longa que eu e ela estamos nos propondo, ela não vai ficar livre de mim. Então, Sim, trazer para as pessoas essa contribuição sistêmica de fazer essa coisa na sua vida prosperar, fazer sua empresa prosperar, é o nossa grande missão, eu diria, né? Mas é o nosso grande propósito. A gente tem que sim, colocar propósito na vida, a gente vai falar disso durante as aulas também, mas ter um propósito, exatamente. isso é muito importante para todo mundo. Eu só quero agradecer essa primeira live, Patrícia, e até quarta, meu bem. Até quarta. Gente, um beijo para vocês. Lembrando, então, nosso curso começa dia 8 de novembro, toda terça-feira à noite, ao vivo, né? Isso é importantíssimo a gente falar, que o nosso curso ele é entregue 100% ao vivo, interativo, não tem nada que você vai assistir gravado, perguntar e receber resposta depois. Nós estamos ali na hora. Nossas aulas normalmente têm hora para começar e não tem hora para acabar, porque a gente vai tirando as dúvidas e vai trazendo essas contribuições, porque é um crescimento conjunto, né? Dentro dessa formação em consultoria sistêmica. Quem sentir no coração de participar vai ser muito bem-vindo. Amanhã, 9 horas da manhã, eu tenho live com a Lu Andrade, que nós vamos falar sobre alienação parental, né? Dentro do ponto de vista sistêmico. Então, já deixem agendado aí. E quarta noite, a gente tem o nosso workshop de constelação online, ao vivo, gratuito comigo. Quem quiser se inscrever, o link está na nossa bio. Um beijo grande, Devani. Até Beijo, quarta. Deus te agradeço a abençoe, todos. amado. Tchau. Com Deus, gente. Tchau.